todos nós queremos resultados. Seja no âmbito pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no dia a dia, todos nós queremos resultados. No trabalho também, a gente vai fazendo as coisas para que a gente tenha resultados. Sim. Todo resultado depende de comportamento. Verdade. Todo comportamento vai gerar resultado, mas um não comportamento também gera resultado. Ou seja, quando a gente não faz nada, isso já é considerado um comportamento, porque o nosso cérebro entendeu que naquele momento ali, por alguma razão, foi melhor não fazer nada. Eu vejo às vezes nos livros, né, nas livrarias, assim, controle sua vida, dicas para você controlar suas emoções, domine e comande sua existência. É impossível fazer isso. A vida, ela é imprevisível. Ela tem, né, suas vicissitudes, suas características que vão surgindo e vira e mexe, ela aplica uma surpresa na gente e a gente tem que saber lidar. Olá, poderosa! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que toca todas nós, as emoções. E não só no aspecto do sentir, mas como ferramenta de liderança, de tomada de decisões, de construção de caminhos mais conscientes. E, principalmente, esses caminhos mais nossos. A nossa convidada é a professora doutora Vivian Ritter. Ela tem 2 pós-doutorados, é especialista em neurociência comportamental, pesquisadora e uma das grandes referências quando o assunto é inteligência emocional aplicada ao cotidiano, à carreira e às relações. Vivian acredita e comprova com ciência que entender nossas emoções é um passo essencial para viver com mais equilíbrio, coragem e autonomia. Hoje vamos falar sobre como o cérebro feminino funciona, os impactos da sobrecarga mental, os desafios da mulher na liderança e como tudo isso se conecta com o nosso protagonismo. Se prepara porque esse episódio vai te dar ferramentas valiosas para viver com mais presença, propósito e poder. Aproveita, já compartilha aí esse link com mais amigas e vamos juntas descobrir o que a neurociência tem a nos dizer. Seja super bem-vinda, doutora Vivian. Obrigada. A gente está super feliz em receber aqui no Elas Têm Poder, né, a primeira professora, doutora em neurociência. Então, é um assunto que hoje se fala muito, mas que a gente também tem muitas dúvidas, não é? E eu já queria iniciar aqui o nosso bate-papo pedindo que você nos explique o que é a neurociência e como ela pode nos ajudar no nosso dia a dia. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir bastante para todo mundo aí que está prestando atenção e curtindo esse episódio. A neurociência, eu sempre gosto de explicar de um jeito bem fácil da gente entender. Todos nós queremos resultados. Seja no âmbito pessoal, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no dia a dia. Todos nós queremos resultados. No trabalho também, a gente vai fazendo as coisas para que a gente tenha resultados. Sim. Todo resultado depende de comportamento. Verdade. Todo comportamento vai gerar resultado, mas um não comportamento também gera resultado. Ou seja, quando a gente não faz nada, isso já é considerado um comportamento, porque o nosso cérebro entendeu que naquele momento ali, por alguma razão, foi melhor não fazer nada. Nem sempre é melhor, porque o nosso cérebro, às vezes, ele também faz a gente tomar algumas decisões que vêm no sentido de nos proteger, de evitar que a gente passe por alguns maus bocados. Mas nem sempre é interessante quando a gente precisa ali de alguns atos de coragem, né? De transformação da nossa vida. Então, a gente precisa de resultados, quer resultados, busca resultados. Todo resultado depende de um comportamento ou de um não comportamento. E todo comportamento é determinado pelo nosso cérebro. Legal. Então, e aí isso mostra a importância do nosso cérebro nesse processo todo. Hoje em dia, quem é leigo, quem não é, por exemplo, um professor, um acadêmico, tem alguma maneira da gente ter esse conhecimento, né, de uma forma mais simples, como você acabou de explicar. E isso eu acredito que tenha ajudado muitas pessoas, né, tanto como na vida nossa pessoal, como dentro das empresas. Sei que você é professora de uma instituição, né, que está aqui com a gente agora, que é o IPOG. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de estudar, quem me conhece sabe que eu gosto de ler, de estudar, e ter o IPOG aqui como parceiro do Elas Têm Poder faz todo sentido, porque a mulher poderosa, no meu ponto de vista, também é aquela, né, que tem o conhecimento e consegue aplicar esse conhecimento na sua vida, seja pessoal ou profissional. E a neurociência é uma coisa assim, muito interessante, entender por que, de repente, sei lá, eu me saboto tanto,
eu acredito que tenha, né, estudos que demonstrem aí o que acontece dentro do nosso cérebro para que, de repente, eu diga, não, eu comecei uma dieta, mas estou me sabotando agora, não, vou furar. Ou então, vou me determinar a fazer atividade física todo dia. E aí eu começo toda empolgada e depois eu, né, deslizo ali. Então, dentro dos seus estudos, de tudo que você já conhece, no caso, por exemplo, da mulher que quer ter um estilo de vida melhor, mas ela sempre se sabota. Existe alguma, como é que eu posso falar, algum comportamento, sei lá, alguma maneira de fazer que ajude o nosso cérebro a nos ajudar? A não nos sabotarmos? O que você poderia falar, já no início da nossa conversa, para a mulher que está aqui assistindo e ela tem alguma questão? Às vezes é no relacionamento, às vezes é no dia a dia, né? No caso aqui que eu dei esse exemplo. Como é que a gente pode perceber que isso está nos atrapalhando e como a gente pode organizar melhor, né, as nossas ideias, sei lá, um comportamento para que isso que a gente consiga resolver essa questão nossa. A neurociência ela vem nos ajudando muito nesse aspecto também, porque quando a gente começa a entender o funcionamento do cérebro, a gente entende por que a gente se comporta de uma forma ou de outra. Por que a gente pode ter comportamentos que a gente pode nomear como autossabotagem, ou a gente pode falar também de procrastinação. Por que a gente deixa de fazer coisas que a gente sabe que são importantes, mas a gente não faz? Tem gente que faz muito, procrastinando, né? Mesmo sabendo e tendo ciência da importância daquilo. Então, o nosso cérebro, ele vai identificando sempre algumas coisas como sendo ou uma ameaça, um alerta, um perigo, e às vezes mudanças abruptas podem chegar para o nosso cérebro com essa informação. Então, por exemplo, né, você falou no caso da dieta. Sim. Eu tenho uma alimentação que eu faço todo dia de um jeito, todo dia de um jeito. A gente não está dizendo que é o melhor jeito. E aí eu vou lá e mudo, quero mudar, preciso fazer uma dieta e corto tudo aquilo que eu estava fazendo. Esta mudança abrupta, muitas vezes, pode chegar para o nosso cérebro como um alerta. Opa, cuidado, tem coisa acontecendo aí. E o nosso cérebro, ele sempre quer, e o tempo todo ele está lutando pela nossa sobrevivência. Então, ele quer nos proteger. Então, tudo que é muito abrupto, tudo que tem uma mudança assim muito drástica e muito rápida, pode soar para ele e ele entender que ele deve nos proteger daquilo. E isso faz com que a gente não consiga, de fato, fazer. Por isso que a gente fala assim, por que é tão difícil, às vezes, mudar? Mudança, né? Por que é difícil mudar? Porque isso chega para o cérebro como uma informação de algo novo, que ele não sabe como funciona. Então, para ele, aquilo ali é um perigo, é um alerta. Ele liga um sensorzinho e fala, opa, deixa eu ver como é que isso aqui funciona. Então, às vezes, fazer as coisas de uma maneira mais gradativas, né? Eu vejo que as pessoas falam assim, eu preciso começar a ler, preciso fazer mais leituras, né? Sim. Tenho acompanhado lá no Instagram, fulana e tal, e tenho que fazer mais leituras. Então, vou colocar uma meta, eu posso ser o que eu quiser, eu vou ler 4 livros no mês. A gente sempre tem que fazer uma análise de desafios e habilidades. Como se a gente tivesse um gráfico. Qual é a minha habilidade hoje em relação à leitura? 0. Não leio nada e quando assisto um vídeo de alguém falando alguma coisa, eu assisto 6 segundos e não assisto mais. Né? E não tenho o hábito da leitura. Bom, então, a minha habilidade é 0. O desafio que eu estou colocando é 4 livros no mês. Isso para o nosso cérebro, assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Vai dar Eu não vou dar conta. E aí eu tenho dificuldade de começar. Agora, se eu falar o seguinte, eu vou ler 3 páginas do livro por noite. Né? Toda noite eu vou ler 3 páginas durante um tempo, leve, né? durante 15 dias. Por que durante 15 dias? Porque eu tenho que me testar. Eu tenho que saber como eu vou funcionar fazendo esta nova prática. Porque isso tudo tem a ver também com as nossas emoções, com a valência positiva que a gente vai dar para aquela atividade. Então, por exemplo, comecei a ler os livros, né? Tô lendo e aí eu tô vendo lá que no 5º dia eu já percebi que durante a leitura do livro eu tenho esquecido dos meus problemas do trabalho ou dos outros problemas que eu estou tendo na vida. O que o meu cérebro entendeu? Opa, isso aqui é positivo. Aí eu cheguei lá para trabalhar com a França e a França falou assim, nossa, você está com um vocabulário melhor, está cheia de assuntos. Eu falo, opa, aí estou recebendo um feedback meu, onde eu já entendi que essa leitura está fazendo bem para mim, porque eu estou esquecendo os problemas, estou dormindo melhor. Positivo. Minha amígdala lá no cérebro já colocou aqui um sinalzinho de positivo naquela situação. Aí eu chego e você fala que eu estou melhor, que eu tenho mais assuntos, que meu vocabulário ampliou, eu falo, opa,
mais um pontinho positivo aqui, mais uma emoção positiva que é fruto dessa atividade nova que eu estou fazendo. Então, quando eu tenho essas validações positivas, quando eu entendo, esse feedback pode ser meu, e se for meu e seu, ótimo, né? Meu e do outro, melhor ainda. Eu vou tendo mais energia para continuar fazendo e realizando essa atividade. Então, veja, não é uma coisa que foi imposta, não é uma coisa que tem uma coisa aversiva envolvida, mas é eu testando, eu fazendo a experiência comigo. Sim. Então, ou seja, isso que é interessante. Por isso que quando a gente consegue adquirir conhecimento nessa área, ele vai nos ajudando a entender, por exemplo, a importância da metacognição. Então, o que a metacognição é? A gente pensar sobre aquilo que está pensando. Por que eu penso desse jeito depois que eu converso com essa pessoa? Por que eu penso isso quando eu chego em determinado lugar? Então, eu também tenho que analisar por que eu penso do jeito que eu estou pensando. E como eu poderia pensar diferente? Então, para isso, eu tenho que ter elementos, né? A gente precisa ter conhecimento e conhecer as alternativas que tem da gente fazer, por exemplo, isso. Né? Conseguir analisar o porquê que a gente está pensando dessa forma e conseguir pensar e analisar se todos esses desafios que a gente está colocando para a gente não está colocando eles de um jeito que soe muito ameaçador para o nosso cérebro, né? Ou seja, quando ele vê que ele vai ter que gastar muita energia, porque o nosso cérebro ele também gosta de preservar a nossa energia, de economizar. Por quê? Por conta disso que eu falei. Ele está formatado para proteger a nossa sobrevivência. Ele quer lutar pela nossa sobrevivência. Por isso que a gente tem tanto... A grande maioria das pessoas, quando se depara com algo muito novo, sei lá, é um novo trabalho, ou é um novo desafio, né, profissional, ou às vezes um encontro amoroso, alguma coisa, né? Sempre dá aquela... Ou dá medo, ou dá ansiedade, né? Porque é algo que está ali mexendo com essa questão da segurança. E aí as pessoas falam, não tem lá no Instagram, não crie expectativas, não crie expectativas. É impossível não criar expectativas. A gente sempre cria expectativas. E ainda bem, porque elas nos movem. Desde a hora que eu acordo, eu vou pensar que sapato que eu vou colocar, que chinelo que eu vou colocar, que roupa eu vou vestir, para quem que eu vou falar. Até eu pensar que vou fazer uma ligação para a Franci, por exemplo, eu já estou criando uma expectativa de qual vai ser a sua resposta sobre aquele assunto que eu vou tratar. Então, a gente sempre vai criar expectativas. E é muito natural também que muitas delas não correspondam com aquilo que a gente imaginou. Faz parte da vida. Nem todas as expectativas que nós temos serão atendidas e nós vamos nos frustrar. E aí vem essa história, né? Que hoje em dia a gente vê também muitas pessoas com baixa resistência e a questão da frustração. Então, como a gente pode, dentro do que você estuda, manejar isso? Né? De que forma? Além dessa coisa, por que eu estou me sentindo assim? Eu já antigamente eu não tinha essa noção, mas hoje eu já percebo. Por que eu estou fazendo... Sei lá, por que eu agi dessa forma? Ou por que eu estou com medo disso? É importante a gente se perguntar, né? Para poder começar a entender, porque às vezes a gente joga muito para fora. Para o outro, né? Para a situação externa e tal. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, lidar melhor com a frustração? Porque, enfim, é uma questão séria hoje em dia. A gente vê também muitos adultos com um limiar muito baixo, né? Para essa questão da frustração e já entra na depressão. A gente sabe que depressão é uma doença, mas até que ponto também não é essa coisa da gente não lidar bem, né? Com a vida, né? Porque a vida realmente ela não tem garantia de dar 100% tudo certo, né? Não tem, faz parte dela. Ela não é totalmente controlável, né? A vida não tem, a gente não tem todo esse controle sobre a vida. Eu vejo, às vezes, nos livros, né, nas livrarias, assim, controle sua vida, dicas para você controlar suas emoções, domine, comande sua existência. É impossível fazer isso. A vida ela é imprevisível. Ela tem, né, suas vicissitudes, suas características que vão surgindo e vira e mexe, ela aplica uma surpresa na gente e a gente tem que saber lidar. Né? Então, lidar com as frustrações, o que eu tenho percebido? Que hoje a gente vem tendo mais dificuldades, exatamente isso que você falou, esse limiar para lidar com a frustração. E eu vejo que isso vem muito também do acesso que a gente tem hoje, do tempo que a gente fica acessando, por exemplo, as redes sociais, os meios digitais. Porque lá nas redes sociais é tudo sob medida para mim. Tudo é sob medida para mim. O algoritmo vai me entregar aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, aquilo
pelo qual eu tenho interesse em ver, em ouvir, em ficar tempo. Então, o algoritmo ele vai fazer isso. Então, tanto que a gente digita... Se você gosta de moto, vai aparecer moto no seu Instagram. Sim, é verdade. Se você gosta de moda, vai aparecer moda no seu Instagram. Então, ele vai te dando uma possibilidade de vivenciar o mundo como se ele fosse feito sob medida para você. Aliás, você aceita os seus amigos também. É verdade. Você aceita, você exclui, você não vê, Isso. não ouve quem não quer, não fala com quem não quer, não fica, né, trocando ideia com quem você não tem interesse. Só que lá na vida real não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Lá na vida real parece que nada é sob medida. Que as coisas não se encaixam. Que às vezes as pessoas falam algo que eu não queria que elas falassem, que não tem nada a ver com o meu campo de interesse. Então, vai acontecendo esse choque. Então, eu acredito que isso tem diminuído a nossa capacidade de lidar com as frustrações, de lidar com os relacionamentos e de gerenciar os conflitos. Porque nas redes sociais eu tenho muitos recursos para gerenciar conflitos. Eu posso excluir, eu posso silenciar, eu posso restringir, eu posso bloquear, eu posso fazer uma infinidade de coisas. Mas quando eu abro a porta de casa e me dou de cara com um vizinho que eu tenho algum tipo de animosidade, eu preciso resolver com ele um problema. E o que acontece? As pessoas não sabem mais como. Falta, inclusive, vocabulário. Falta, inclusive, repertório para resolução de problemas, para dissolver um conflito. Então, eu tenho sentido que esse fato da gente estar muito nas redes, tem feito com que a gente tenha perdido um pouquinho essa habilidade de lidar com o outro, né? Isso. Eu mesma, eu tô nas redes sociais, mas eu gosto muito do presencial, de estar com a pessoa, conversar, interagir, porque eu acho que isso é que vai preparando a gente mesmo para os desafios, né, que aparecem e tal. E como a neurociência pode nos ajudar nesse sentido. Tem algum livro que você possa indicar, sei lá, se você lembrar agora, se não lembrar, mais tarde a gente lembra, para essas pessoas que, por exemplo, têm essa dificuldade de comunicação, de interagir. Por exemplo, eu já recebi pessoas assim próximas a mim conversando que dizem assim, sabe a fulana de tal que está na internet, que ela diz que trabalha com mulheres e que ela gosta de mulheres e não sei o quê. Eu conheci ela pessoalmente e ela não é nada daquilo. Ela é chata, ela é arrogante, ela é isso, ela é aquilo. Então, também tem isso, né? Da rede social, a gente criar um personagem. A pessoa cria um personagem, ela começa a se comportar daquela forma ali, mas, na realidade, no dia a dia, ela não é aquilo. Como é que isso acontece aqui dentro? É o mundo de fantasia? Sei lá, tem agora essas mães aí com bebê reborn, né? Que é uma outra coisa esquisitíssima dos nossos tempos. Eu não sei o que está acontecendo com os adultos, né? Mas, assim, essa falta de habilidade, eu acredito, de lidar, como você está falando, com as coisas de verdade, Exato. com aquela pessoa. Então, eu compro um bebê reborn que não tem vida, né? Que não vai chorar, não vai fazer nada, e eu vou usar ele ali do jeito que eu quiser. Isso. Né? É mais ou menos o mesmo caminho, percebe? Da rede social. O mesmo caminho da rede social. Ou seja, eu escolho o que vai estar ali, eu escolho o que eu quero ver, eu escolho o tempo que eu quero ver, eu escolho com quem eu quero falar, eu escolho com quem eu não quero falar. Né? Eu tenho mais ou menos o controle daquilo ali. Deste bebê, eu também tenho o controle. Porque ele não vai chorar, ele não vai fazer perguntas quando for maior, naquela fasezinha dos porquês, que a gente tem que responder um monte de perguntas para os filhos. Não vai passar por isso, eu não preciso trocar E se eu quiser sair, ele também não vai me tolher a minha liberdade. Então, ou seja, ao mesmo tempo em que isso acontece, as pessoas também estão carentes de companhia. Verdade. Tanto que a inteligência artificial hoje está proporcionando o quê? Meios de fazer companhia, seja por robôs, por aqueles dispositivos que você pega. Sim. Abre a janela, liga a TV, como se você tivesse uma companhia para conversar. E o bebê reborn vem para fazer esse mesmo papel, fazer uma companhia para as pessoas. Só que é uma companhia que não vai te desafiar a conversar, a se comunicar, a resolver um conflito. Você também não vai precisar deixar de fazer coisas. Né? E na vida real, a vida de mãe, a gente deixa, sim, de fazer muitas coisas. Né? E tem umas pesquisas também. Uma vez eu assisti um documentário, acho que até na Itália, falando sobre a felicidade. E falando que uma das variáveis lá que eles observaram e estudaram, essa questão exatamente de ter amigos, de conversar, né? de ter esses relacionamentos mais
vamos dizer, mais profundos, assim, com a pessoa. Então, dentro dos seus estudos, o que é que você pode nos contar a respeito? Por exemplo, a gente sabe que existe muita questão de mulher que, por uma certa carência, alguma coisa se envolve aí num relacionamento abusivo, por exemplo. Uhum. O que a neurociência explica, diz, né? O que acontece no cérebro de uma mulher para ela ficar tanto tempo com um homem que, de repente, lá está desrespeitando, está maltratando, enfim. Eu acho que esse é um tema que ele é absolutamente muito delicado, porque às vezes essa mulher ela também não tem condições, por exemplo, financeiras Sim. de sair desse relacionamento abusivo, então ela fica nessa vida que é absolutamente sofrida, porque ela não sabe para onde ir, de repente ela não tem ajuda, ela não tem uma rede de apoio, né? A mudança, como a gente falou antes no início aqui, a mudança sempre para o nosso cérebro, ela é algo que vai ligar um sensorzinho ali de alerta, onde ela vai ficar com medo, né? Com medo do que pode ser a vida dela fora daquele relacionamento, fora, né, daquele casamento ou daquele namoro, enfim. Então, isso pode gerar para ela também, ou seja, o medo de ficar, mas também o medo de sair, né? Então, ela precisa encontrar ali algum elemento, alguma força que faça ela realmente se livrar daquilo que faz tão mal. Mas, eu digo, o estelionatário, ele não é um estelionatário à toa, ele não engana pessoas porque ele não é capaz de enganar, ele engana porque ele é capaz de enganar. O homem mantém uma mulher num relacionamento abusivo porque ele sabe como fazer para manter ela ali, infelizmente. Infelizmente. Então, muitas vezes, as mulheres se sentem, inclusive, culpadas por estarem recebendo aquele maltratamento. Ou seja, a culpa de eu estar gritando com você é sua, porque você fez isso ou você faz aquilo, ou você não faz isso e não faz aquilo, e por isso eu te trato mal. Então, ou seja, ainda a responsabilidade recai sobre a mulher. Sim. Então, os homens, né, a gente está falando aqui neste cenário específico, né, que tem esse tipo de comportamento, acabam fazendo isso e a mulher se sente ela culpada, ela errada, né, ela a pessoa que é responsável por estar vivendo aquela situação caótica, absolutamente triste, né? Que é assim, é uma das coisas que eu hoje lamento muitíssimo por todas as mulheres que passam e vivem isso, né? Porque a gente nunca está livre. Eu acho que todo mundo já passou ou passa ou já se aproximou ou já teve contato com um relacionamento abusivo e a gente sabe do quanto isso marca, né? Quais são os traumas, as marcas que deixam numa mulher. Então, a gente precisa, sim, ser muito forte para sair desses relacionamentos. Ter justamente uma rede de apoio. Ter pessoas, né, que falam que é possível sair, que é possível se reerguer, que é possível começar, né? Porque tem coisas, e não só no âmbito do relacionamento abusivo, mas tem coisas que a gente ouve lá na infância sobre a gente, ou no colégio, né? Ou até na vida adulta. Você não é capaz. Não, ela não leva jeito para isso, nem mexe com isso. Imagina, ela nunca vai conseguir. Então, a gente ouviu muito isso ao longo da nossa vida. E até hoje eu vejo que coisas que eu ouvi também ao longo da minha vida, eu tenho que todo dia ir lá e analisar para conseguir dominar no sentido de não deixar com que aquilo me trave, me bloqueie, né? Verdade. Então, é um exercício que a gente tem que fazer diário. Né? E por isso que é tão importante a gente levar conhecimento, levar informações sobre o conhecimento, sobre o relacionamento abusivo, inclusive, para as mulheres saberem aquilo que elas não podem aceitar, aquilo que não é um relacionamento saudável. Né? E é importante também a gente falar, né? A gente fala aqui de mulheres e tudo, o nome, elas têm poder, mas eu digo que eu sou muito também, enfim, me relaciono bem com homens e tal, e eu já conheci alguém, né, uma pessoa que é um homem que na realidade não tinha força, né, para se posicionar num relacionamento. Que também tem essas questões, né? Que a gente vê muita mulher hoje por conta do... eu quero ocupar meu espaço. Às vezes foi por algo na infância. Enfim, tem N fatores. E ela deixa aquela energia dela masculina muito forte. Então, ela quer dominar em todas as áreas, inclusive no relacionamento. E isso, independente de ser homem ou mulher, né? É muito, muito triste quando você não pode ser você, né? Não pode se posicionar, enfim... Então, levando para esse lado aí, dentro, o que acontece com essa química? Por exemplo, quando de repente, as pessoas veem em mim alguma habilidade, algum talento, alguma coisa, mas eu não reconheço isso em mim.
Como, assim como você deu aqui a dica da meta, como exercício prático, algo que a gente pode ir fazendo para minimizar, vamos dizer, esse julgamento, essa cobrança ou esse bloqueio que muitas mulheres têm. Como você falou, às vezes na escola, você não é boa nisso, ou então, sua voz não é bonita, aí a mulher nunca tem coragem de se expressar em público, ou, sei lá, esses dias eu estava conversando com uma que ela falou que disseram que ela nunca ia ser, sei lá, alguma coisa lá que hoje ela é referência. Não lembro mais, que eu converso com muita mulher. Mas, assim, como é importante dentro das empresas. Você, por exemplo, já chegou a trabalhar em empresa comercial, assim, essa coisa? Ou sempre foi professora? Você já passou por alguma situação onde você precisou se posicionar? Ou então, de repente, até achou que não era capaz de ir pelo que disseram? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Tenho carteira assinada desde os 14 anos. Olha aí. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhava em empresas, assim. E com 17 anos, aí eu fui estudar num colégio, que era um colégio interno. E aí eu fiz o magistério, que na época a gente fazia o magistério para ser professora. Então, com 17 anos, eu me formei professora e já dava aula para os pequenininhos lá da segunda série. E sempre fui sendo professora. Aí eu falei, mas professora, né? Tão difícil escolher essa carreira, né? A gente acaba passando necessidade, porque a gente sabe que não tem o reconhecimento que merece, enfim, e tal. E aí eu fui trabalhar numa empresa. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu estava prestes a ser promovida. E eu escutei de uma pessoa falando assim, ela vai ser promovida porque é loira, né? Para ver como essas coisas marcam, que naquele momento eu decidi que eu não trabalharia mais em nenhum lugar onde as pessoas pudessem dizer que eu cheguei naquele lugar por conta de qualquer elemento física, estético, qualquer aparência física que eu pudesse ter, enfim, qualquer outro tipo de elemento. Aí eu falei, não vou. Para onde que eu vou? Eu falei, vou voltar, né, a ser professora, vou seguir a carreira acadêmica. E aquilo ali me deu energia para eu começar a estudar. E aí fui estudar. Depois, né, tive filho, levei filho pequeno para a faculdade para estudar junto comigo e ficava lá sentadinha, amamentei durante a faculdade e fui estudando. Aí me formei e fui fazer uma pós-graduação. E isso faz muito tempo. Já sou professora no IPOG há 17 anos. Então, eu fui fazer essa especialização e era num outro estado. Então, eu ia de carro até o próximo estado para poder cursar e fazer o curso lá. Quando eu cheguei para fazer a pós-graduação, eu me lembro até hoje, eu vi uma professora bonita, o cabelo assim, uma morena, linda. Eu falei, e ela super inteligente, falava bem. Eu falei, gente, eu quero ser igual a ela um dia. E eu me lembro que toda tímida, eu cheguei no final da aula e falei assim para ela, como que faz para ser assim, uma professora aqui como você? Mas aí você precisa ter mestrado, não é fácil de entrar. E não sei, mas pelo menos para concorrer você precisa ter mestrado. Eu não tinha mestrado, eu estava fazendo especialização. Eu falei, gente, aí eu olhei meu filho pequeno, eu falei, vou ter que correr. E aí fui atrás de mestrado, nem sabia onde é que tinha. Fui procurar, fui pedindo ajuda, onde que tinha e tal. Aí fiz a entrevista, passei pela banca, fui aprovada e comecei a fazer o mestrado. E aí terminei o mestrado. Falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu terminar o mestrado é entregar o currículo no IPOG. Olha aí. Entreguei o currículo no IPOG, passou assim mais ou menos um mês, eu recebi uma mensagem de uma coordenadora na época, e ela disse assim, olha, nós temos um professor aqui que tem pós-doutorado, mas assim, as avaliações dele não estão sendo muito boas, porque eu acredito que ele não esteja tão habilidoso quanto a didática, porque dar aula é uma arte, né? A gente conseguir transformar conceitos em assuntos muito complexos em algo que o aluno vai conseguir compreender, aprender e colocar na vida dele. Sim. E aí ela disse assim, você se sente apta para substituir esse professor que tinha um pós-doutorado na Alemanha? Eu falei, sim. Eu nunca mais me esqueci desse sim que eu falei. Eu não tinha condições nenhuma. Eu nem sabia o que era. Imagina, eu não tinha dado aula para graduação. E eu estava pleiteando a vaga para pós-graduação. Eu falei, pronto, agora me dei mal. E eu tinha, assim, um mês e pouco para montar a história do aula, cérebro, né? Que tava para ali. montar a aula e tal. Eu falei, mas eu quero dar esse passo, eu vou tentar. Mas assim, é aquele ditado, vai com medo mesmo. Eu não fui com medo mesmo, eu fui com muito medo, muito medo. Eu falei, meu Deus do céu, não sei se eu vou dar conta e tal. E eu me lembro, o IPOG sempre teve aula no Brasil inteiro. Eu me lembro que a minha primeira aula foi em Belém.
Cheguei em Belém, eu tinha 26 anos. Uhum. Cheguei em Belém, as pessoas muito mais velhas do que eu. Falei, gente, o que será que eles vão pensar? Aí eu também fui sem maquiagem, toda assim. Eu falei, preciso, né? Eu preciso ver quais são os recursos que eu vou usar aqui para aparentar ser mais velha, né? E tal, porque eles precisam entender que eu estou ali, que eu tenho algo para ensinar, eu tenho capacidade. Mas eu estava com muito medo e estava, de fato, muito nervosa. Né? E as emoções, a gente sabe, elas aparecem no corpo. Sim. Não tem como. Essa é a grande diferença, aliás, entre emoções e sentimento. As emoções aparecem no corpo e o sentimento é a forma como nós interpretamos essas emoções que estão em curso no nosso corpo. Então, eu cheguei lá na sala de aula e eu já senti dor no estômago, mão suada, frio na barriga, um tremor assim nas pernas. Eu falei, gente, eu preciso aguentar, preciso aguentar, preciso aguentar. E eu me lembro que tinha um aluno sentado assim bem na minha frente, ele não parava de me olhar. E eu fui assim como com um vestido assim mais compridinho até o joelho e tal, mas eu tava com as pernas assim um pouco aparentes. E ele olhava para minhas pernas, eu falava assim, gente, o que será que é? Parece um fiscal de pernas, né? E aí daqui a pouco ele falou, professora, eu tenho uma pergunta. Eu falei, gente, se ele perguntar que é meu primeiro dia de aula, se é meu primeiro dia de aula, o que eu vou dizer? Eu falei, eu vou mentir. Vou falar que não, né? Ah, não deu outra. Ele falou, quanto tempo a senhora dá aula? Eita. Aí eu falei, 5 anos, por quê? Porque a perna da senhora não para de tremer. Aí eu falei, não, mas é um tique que eu tenho, eu tenho assim um jeitinho assim que fica, né? A perna mexe, vira e mexe assim um pouquinho, treme um pouco, mas é meu, é uma característica minha, né? E foi muito interessante porque a aula acontece na sexta, no sábado e no domingo. No sábado, já tinha passado aquele pior momento. Sim. Eu já estava entendendo como funcionava aquilo, já estava, né, dominando a turma, já estava assim, em casa. E ele, quando olhava, eu fazia o quê? Dava uma mexidinha na perna, porque eu tinha que sustentar a mentira que eu criei, né? Então, foi muito engraçado e marcou, assim. Essa foi a minha primeira experiência na pós-graduação. E depois dali foi embora. E aí a gente vai criando habilidades de falar em público, né? Vai usando aprendendo aí recursos que a gente pode usar. E enquanto você estava falando aí, eu lembrei aqui de uma frase que você, né? Que eu até anotei algumas coisas aqui, que você fala, que é: conflito adiado é conflito ampliado. Então, nesse momento aí que o rapaz, né, quis, de repente, sei lá, confrontar, ou ficou curioso mesmo, de alguma forma, você deu um jeito de resolver ali a situação, né? Porque realmente quanto mais a gente adia aquele medo, né? Eu tenho medo de falar em público. Então, se você não falar a primeira vez... Eu digo sempre, né? Tenho algumas amigas e tudo, até empresárias. Eu digo, olha, se tu não for falando, te colocar nos locais e ir testando, esse medo só vai aumentando. Porque você nunca vai passar pela experiência para dizer, não, eu consegui fazer. Né? Eu consegui, enfim, ultrapassar esse medo. Porque a questão é essa, né? A gente dá o poder para essas emoções aí que chegam, né? E elas chegam. Né? As emoções, elas são automáticas, elas chegam. Por mais que eu diga, não precisa ficar nervosa, você tem domínio do conteúdo, pode acontecer de eu ficar com uma dorzinha no estômago, da minha mão ficar suada, mas eu vou tocando. O coração acelera, acelera, né? Então, isso faz parte da nossa vida. O conflito, quando a gente está diante de um conflito, o conflito que a gente adia, ele é um conflito que a gente amplia ele. Por que conflito adiado é conflito ampliado? Porque toda vez que eu estou diante de incertezas, de dúvidas, que eu não sei como aquilo funciona, o que está acontecendo ali naquele momento, o meu cérebro vai tentar criar alternativas para aquilo, né? Eu falo que a gente tem também um minhocáriozinho, quando a gente vai criando minhoquinhas na nossa cabeça. Imagina que você chega para trabalhar todo dia no mesmo setor que eu, e aí você fala todo dia assim, bom dia, Vivian, tudo bem? Todo dia você me cumprimenta desse jeito. E aí chegou num dia que você fala assim, oi. O que acontece com o meu cérebro? Ele quer entender. Ele fala assim, opa, mudança de comportamento? O que será que aconteceu? E aí eu começo a criar coisas na minha cabeça. Eu começo a falar assim, não,
ele não me cumprimentou porque eu devo ter falado alguma coisa dele para alguém? Será que eu falei alguma coisa dele para alguém? Será que eu fiz alguma coisa que eu não poderia ter feito? Será que eu deixei de entregar alguma coisa que eu tinha que entregar? Será que em algum momento eu chateei ele? O que será que aconteceu? E isso foi 8 horas da manhã. Então, assim, eu vou criando coisas. Chega lá por 4 horas da tarde, eu já tô pensando assim, quer saber? Eu nem gostava dele mesmo, né? A pessoa chata, que não cumprimenta as outras. Eu já vi que ele tinha um jeito, assim, esquisito. E aí, lá no final do dia, ele chega e fala assim, Vivian, me desculpa, não consegui te cumprimentar direito, porque eu tô tão preocupado com as questões do trabalho, do imposto de renda que tem que fazer, eu não consegui te cumprimentar direito, me desculpa. O que eu fiz das 8 às 18? Criei. Criei minhoquinhas na minha cabeça de coisas que eu não sabia o que era. Por isso que dentro da inteligência emocional, a gente tem uma coisa que a gente chama de teste de realidade. Ou seja, é real tudo isso que eu pensei, das 8 às 18? Não, nada era real. A única fonte de realidade que eu tenho foi dada por ele mesmo às 18 horas, quando ele falou, desculpa, eu não te cumprimentei porque eu estava preocupado com determinada coisa. Isso é real. Todo o resto foi criação da minha cabeça. Né? E essas criações da minha cabeça vão também provocando em mim emoções. Sim. Porque as emoções também podem ser imaginárias, também podem ser fruto de criações, né? A gente não fica, às vezes, super nervoso com algo que nem aconteceu ainda, de repente ele acontece e fala assim, ai, nem precisava ter ficado tão nervosa. Mas eu já fiquei. Entende? Porque as nossas emoções, a gente também, elas participam dessa nossa capacidade imaginativa que a gente tem das coisas, né? E assim vai. E cada mudança de comportamento vai ativando isso. Então, se eu não sei o que acontece, se eu não falo sobre aquele assunto que está ali, né? Que está promovendo esse conflito, eu vou provocar nas outras pessoas essa possibilidade delas criarem coisas sobre aquilo. Sim. Né? Então, quanto antes eu resolvo o conflito... aconteceu determinada coisa, eu acho que é assim, acho que é assado, ou não gostei disso que você falou, você pode não fazer mais isso, né? Sim, enfim, a conversa, né? Então, a conversa, o diálogo, isso resolveria tanta coisa, coisa. Isso resolveria, inclusive, por exemplo, quando a gente estava falando agora há pouco, sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Poxa, se eu te falo em português, não faz assim comigo, não fala desse jeito comigo, não grita comigo, e a pessoa para de fazer... Está resolvido. É entender que as pessoas são diferentes e que algumas coisas chegam de maneira diferente para um e para outro. Então, se esse teu tom de voz, se esse jeito mais impositivo de falar me assusta, e você tem interesse nisso, nessa relação, você quer que essa relação dê certo, a gente precisa se ajustar. Né? Então, eu vejo assim, quantas coisas que são feitas, né, que as mulheres acabam sofrendo muito... E que são verbalizadas por elas, que fazem mal, que elas não querem vivenciar aquilo, e as pessoas simplesmente não ouvem, não param de fazer. Sim. Então, a conversa, o diálogo, se as pessoas realmente prestassem atenção no que o outro fala, prestassem atenção naquilo que incomoda o outro e parassem de fazer, a gente teria muito menos problemas, muito menos pessoas tristes, insatisfeitas, né, chateadas, né, enfim, machucadas por conta de comportamentos alheios. Então, ouvir isso é que hoje, a gente falou das redes sociais, né, dessa rapidez, as pessoas não querem assistir mais um vídeo com mais de 6 segundos, verdade. Elas querem que tudo seja muito rápido. Então, isso acaba fazendo também com que as pessoas não tenham tempo para escutar as outras. Não é? Ou seja, se eu escuto o outro de uma maneira ativa, uma escuta ativa, uma escuta interessada, eu consigo sair dali com muito mais condições de, inclusive, formular uma resposta estratégica. Isso serve para empresa, para relacionamento, para qualquer coisa. Sim. Mas as pessoas sequer sabem o que é uma escuta ativa, muitas vezes. Elas não estão preocupadas com isso. Porque é óbvio, nós somos sensíveis àquilo que nos interessa. Então, eu quero escutar temas do meu interesse. Eu não quero escutar sobre peças de avião, porque isso não me interessa. Então, é justamente nesse momento que eu tenho que fazer força, e um esforço e um movimento no sentido de, bom, se para aquela pessoa falar sobre peças de avião está sendo interessante, ela veio conversar comigo, é porque isso é importante para ela. Então, eu posso também aqui fazer um esforço para ouvir com atenção aquilo, né? Eu lembro quando meu filho era pequeno, teve uma época que ele gostava de lutas. Nunca gostei de lutas. E ele chegou um dia, eu estava sentada assim na mesa, trabalhando, e ele, mãe, deixa eu te contar uma coisa. O fulano lá venceu, não sei o quê. Eu nem dei bola, sabe? E quando aquilo aconteceu, naquela hora eu me dei conta de que eu não estava prestando atenção naquilo que ele veio me falar.
E não importa se aquilo me interessa ou não. O mais importante aqui é, se alguém chegou e disse, quero te contar uma coisa, é porque esta coisa é importante para aquela pessoa. Escute, ela pode né? não ser para mim, mas é para aquela pessoa. Então, desenvolver esse tipo de escuta que valoriza também a fala do outro e o movimento que o outro fez. Se ele veio ao teu encontro e que está sentindo a necessidade de te contar alguma coisa, né? Por que não ouvir? E isso a gente pode também levar, que acontece muito dentro das empresas também. Por exemplo, um líder está ali fazendo uma reunião, aí só ele fala, né, ou ela, enfim, quem está, e não escuta a equipe. Ou então, se alguém da equipe vai falar, ele nem presta muita atenção, né, porque, na realidade, quer dizer, não, nós vamos fazer daquele jeito. Então, essa coisa do ouvir, da comunicação, da empatia, cabe para tudo, né? Se a gente conseguisse realmente colocar em prática da melhor forma. Entre mãe e filho, como você acabou de dizer, entre um casal. Às vezes o casal está lá, sei lá, 30, 40 anos de casado, mas não tem mais nem conexão. Não. Eu observo, às vezes, né, assim, cada um para um lado, né, o interesse de um, o outro não se interessa, mas também não quer nem participar de alguma forma. Então, é a individualidade muito grande, né, que a gente vive hoje. Por conta de tudo que você já falou, rede social, eu vou escolher o que eu vou ver, eu vou escolher o que eu vou ler, né, eu vou escolher com quem que eu vou conversar. E aí, aconteceu ontem, eu lembrei aqui agora, uma coisa muito interessante. Eu tenho uma amiga de muitos e muitos anos, eu acho que deve ter, sei lá, uns 34 anos no mínimo, que a gente se conhece. E eu tinha perdido o contato com essa amiga. Tipo, ela viajou, foi pro Japão e tal, a gente perdeu, mudou o número de celular e acabou a história. Ontem, eu fiquei super feliz. Ela me encontrou. Ela disse que estava mexendo em umas caixas antigas e tal, encontrou um papelzinho assim, com o meu nome completo, que ela não sabia que era o meu nome completo, e um endereço que eu nem estou mais nesse endereço. Mas aí ela foi pelo meu nome completo e me achou lá na internet. Então, assim, como também a tecnologia pode também aproximar, desde que a gente saiba, vamos dizer, se utilizar da melhor forma. Então, assim, a gente reconectou, né? A gente foi... Ela, hoje de manhã, a gente estava lá conversando, ela me contando da vida dela, eu contando de como eu tô e tal, que agora eu já tenho até neto. Então, há quantos anos a gente não se fala? Então, é muito legal esse contato, né? Isso é muito bom. Essa proximidade. O outro, você escutar a história do outro, o outro escutar a sua história. E são coisas que a gente tá... Por isso que eu acredito que o podcast, hoje em dia, tá ficando tão forte, né? Assim, no mundo todo. Porque é a hora que duas pessoas se sentam e olham uma para a outra e conversam. Exatamente. Né? Não tá só na tela, não tá... Então, é algo que eu gosto muito, né? Desse contato, para a gente aprender. Eu aprendo muito com todas que vêm aqui. Né? E hoje a gente está aqui falando sobre comportamento, comunicação, né? Neurociência, que é algo que todos nós também, né? A quem está lá do outro lado ouvindo... Eu digo muito que o Elas Têm Poder nasceu para despertar o poder da outra mulher. Então, no caso, você está aqui ensinando várias estratégias, falando, né, como é que o nosso cérebro funciona. E a mulher que está lá do outro lado, de repente, vai ter algum insight, meu Deus, é mesmo, eu nem estou prestando atenção quando meu filho está falando comigo, né, ou quando meu marido, meu esposo, meu namorado, enfim... E antes de continuar, eu preciso te falar de uma marca que tem tudo a ver com o que a gente acredita aqui no Elas Têm Poder, o IPOG. O IPOG é uma instituição de ensino reconhecida em todo o Brasil por transformar carreiras e impulsionar histórias reais com pós-graduações e MBAs pensados para quem quer crescer, inovar e liderar com propósito. Aqui, a gente fala de mulheres que fazem acontecer. E nada melhor que uma instituição como o IPOG oferecendo conhecimento, prática e conexões que fazem a diferença. Se você sente que está na hora de dar o próximo passo na sua vida profissional, nos seus sonhos ou na sua formação, aponte a câmera para o QR Code na tela e conheça mais sobre os cursos do IPOG. Falar também sobre empatia, né, que você coloca muito essa questão que empatia não é você se colocar no lugar do outro. Então, conversa um pouco com a gente sobre esse tema, de que forma a gente pode melhorar
também nessa área, né? A gente fala muito, a gente tem que ser mais empático e tal, mas como é isso, né? Como isso funciona na vida real? Parece que a gente tem temas que são falados, e a gente fala assim, gente, parece que quanto mais fala, menos as pessoas colocam em prática, né? Por que será que isso acontece? Assim é com a escuta, né? Ou seja, o que é escuta ativa? A escuta, não parece que ela é uma escuta que a gente faz sem movimento, quieto? A escutar é ficar quieto, ouvir o outro. Não, a escuta ativa, por isso que é o ativo. Ativo é um movimento. Sim. É eu escutar e fazer assim, mesmo? E aí? Como foi? Tá vendo? Isso é uma escuta ativa. É quando eu vejo e sinto que a outra pessoa está comigo naquela escuta. Ela está envolvida naquilo que eu estou falando. Ela está interessada. Ela não está ouvindo o outro e pensando que deixou a roupa estendida lá fora, que ela tem que buscar o menino na escola. Sim, entende? verdade. Então, a escuta ativa, ela demanda isso. Esse movimento e essa atividade de ouvir, no ouvir, esse movimento. Por isso que é escuta ativa, né? A empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar à disposição do outro. Porque até para eu ser empático com o outro, em primeiro lugar, quanto mais eu escuto o outro, mais eu consigo desenvolver uma postura empática. Porque mais eu consigo compreender aquilo que está se passando com ele. Por que não é se colocar no lugar do outro? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu acabo levando comigo todos os meus critérios, valores, julgamentos. Sim. Então, por exemplo, eu posso estar diante de alguém que está me contando alguma coisa que fez ela sofrer e que ela já está há um mês sofrendo com isso, chorando por isso, e eu pego e falo assim, não, para com isso. Eu não teria chorado um segundo. Eu já teria resolvido em uma semana. Mas não é isso. Isso não é empatia. Isso não é empatia. Empatia é eu me colocar à disposição da outra pessoa. É eu falar assim, eu estou aqui. Como eu posso te ajudar? Eu entendo que está sendo muito difícil para você. Tem como eu melhorar essa situação? Eu te ajudar a melhorar? Como eu me dei as coordenadas? E aquela pessoa que vai te dizer também como que você pode ajudá-la. Porque nem sempre a forma que a gente tem de ajudar o outro é a forma que realmente vai funcionar. Verdade. Porque aquilo pode não funcionar para outra pessoa, né? Mas muitas vezes perguntando, conversando, ela vai te dizer, olha, eu gostaria que você me ajudasse nisso, que você pudesse fazer tal coisa. Ou só ficar do lado já ajuda. Sim. Só ter a companhia, só ter alguém ao lado, junto, dando apoio, já é uma postura empática. Né? É a mesma coisa, às vezes eu digo o exemplo do óculos é ótimo, porque, por exemplo, eu estou usando óculos, né? A Lara que usa óculos. Se eu pegar o óculos da Lara e vestir, eu vou falar assim, meu Deus, Lara, como é que você consegue enxergar com um grau desses? A Lara vai colocar o meu e fala assim, Vivi, eu não consigo dar um passo com o seu grau. Quando a gente coloca os nossos óculos de volta, a gente fala assim, ufa. Então, claro que é muito melhor a gente olhar a vida e as outras coisas, e os outros problemas, e as outras pessoas, mais a partir das nossas, né, lentes. É muito mais confortável. Então, empatia é justamente eu me movimentar e me esforçar para tentar me colocar à disposição, compreender o modo como aquela pessoa está vendo as coisas a partir das lentes dela, não das minhas. As minhas não vão servir para elas, entende? E por isso que é importante, né, a gente buscar esse tipo de conhecimento. Porque eu, desde muito nova, eu gosto de ler. Então, eu sempre... Eu casei muito nova, mas eu lia muito sobre psicologia, né? Eu lia sobre comportamento humano, porque isso foi me ajudando a me organizar na minha própria vida. Então, por exemplo... buscar um conhecimento depois de... eu já estou adulta, eu sou, sei lá, engenheira, eu sou médica, eu sou... Minha gente, me diga outra coisa aí, uma profissão, da área da informática, sei lá, da área do audiovisual. Todas essas pessoas, seria interessante fazer, de repente, uma formação em neurociência e comportamento, né, ou em algo, psicologia positiva, sei lá, alguma coisa que ajudasse a gente a viver melhor. Eu vejo muito isso. Às vezes, a pessoa é da área da medicina. Aí, ela só quer estudar aquilo. Ou ela é, sei lá, é arquiteta e tal. Mas nós trabalhamos com pessoas. A gente convive com pessoas. Mesmo no online, a gente está ali, de alguma forma, né? Se comunicando com pessoas. E aí, a gente termina, muitas pessoas negligenciando essa área, né, do conhecimento. Esse tipo de tema. Sabe, pegar um livro... Uma mãe, um pai, é muito importante entender sobre isso, né? Porque, com certeza, seria melhor ali a convivência com o filho, né? São várias fases. Eu vi ontem também
Eu estava vendo um vídeo, não sei se ela era pediatra ou era psicóloga, ela falando que a criança que recebe muito colo, ela fica mais inteligente. Aí ela estava lá explicando por quê, né? O que acontece quando a criança de repente cai ou, sei lá, está com medo de alguma coisa e a mãe coloca no colo. E aí eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre aquilo. Porque às vezes a gente vê assim, deixa chorar, é birra, né? Então, deixa pra lá, depois ele volta. E aí ninguém sabe o que está acontecendo ali na cabeça daquela criança, né? Que de repente, para ele, aquilo ali é algo muito sério, né? E o adulto acha que não, mas para ele é, por exemplo, tá com medo, né? Tá com medo do escuro. Eu me lembro que eu era criança e eu tinha pavor do escuro. Não sei porquê, não lembro se aconteceu alguma coisa, mas eu ficava com falta de ar se eu estivesse num lugar escuro. Hoje em dia, quanto mais escuro, melhor para eu dormir, né? Mas eu tinha medo. Então, olha que legal isso. Isso é uma das coisas que a neurociência nos entrega assim como um presente. Porque quando a gente fala de neuroplasticidade, você já escutou esse termo. Então, o que é neuroplasticidade? É a capacidade que a gente tem de fazer a mesma coisa que a gente sempre fez de um jeito, de outro jeito. Então, é a plasticidade do cérebro. A gente tem condições de fazer diferente algo que a gente já fazia antes de outra forma. Você começou a dormir hoje de uma maneira diferente, gostando mais do escuro, porque de alguma forma você foi tendo eventos repetitivos, onde você percebeu que não tinha nenhuma ameaça, nenhum perigo, e o seu cérebro falou assim, então, ótimo, então eu posso mudar aqui. E hoje o escuro é algo recompensador, é algo que é bom para você. Então, a neuroplasticidade, ela nos permite isso. Ela permite com que a gente estude outras coisas, faça outras coisas, mude de carreira, troque de casa, até os últimos dias da vida, não é? Separe, recomece a vida, dê outros passos. Então, a gente tem capacidade de aprender a fazer a mesma coisa que a gente fazia de outro jeito, graças à neuroplasticidade. Por isso que aquelas pessoas que falam assim, eu sou assim, vou continuar assim, nunca vou mudar e gosto de ser assim, ou eu sempre acerto, eu nunca erro, eu sempre estou certo. Que pena, porque a gente tem aqui um mundo de possibilidades para aprender mais, para fazer melhor, para poder fazer diferente e que vão nos tornar pessoas melhores. A flexibilidade hoje, para mim, é uma grande palavra do ano de 2025. Nós temos que nos flexibilizar, porque tem tanta coisa nova acontecendo, são tantas gerações que estão trabalhando com a gente aí ao mesmo tempo, que a gente precisa flexibilizar o nosso jeito de pensar, flexibilizar o nosso jeito de tratar o outro. Tem coisas que a gente falava tempos atrás que a gente não pode mais falar hoje. Verdade. Isso é flexibilidade. E ninguém tem que... mas eu concordo. Não fala mais. Se isso machuca alguém, não fala mais. Então, essa flexibilidade de entender que os tempos mudam, que a gente vai mudando junto e a gente tem que mudar, deixar, inclusive, de fazer coisas que a gente fazia antes. Entende? Isso é uma das coisas que eu acho muito interessante também na comunicação não violenta. Quando ela diz assim, a comunicação não violenta é aquela que é socialmente aceita. Então, se a gente fala coisas que não são mais socialmente aceitas, a gente está usando uma comunicação violenta. E a comunicação violenta, ela não é só feita de gritos, como muita gente pensa. Uma comunicação violenta pode vir de um rosto meigo, de uma fala suave, com um sorriso no rosto. E ela ser tão violenta a ponto de, muitas vezes, te privar de ter o teu pleno desenvolvimento, te afetar a autoestima. Então, isso são pontos que são importantes da gente sempre prestar atenção, né? E aí, essa história da neuroplasticidade que você falou também, eu queria comentar um pouco mais sobre a população do Brasil, por exemplo, né, e do mundo está envelhecendo. A longevidade, a ciência, ela traz, né, mais perspectivas aí da gente viver mais. E eu sempre digo, mas não é só viver mais, a gente tem que viver mais e melhor. Aprendendo coisas novas, né, tendo essa mentalidade de dizer, não, eu, por exemplo, acabei de completar 55 anos, mas todo dia eu quero aprender uma coisa nova. Porque eu gosto de me sentir aprendendo. É uma forma, assim, eu penso assim, eu estou evoluindo de alguma forma, para algum lado. Sei lá, aprendendo uma língua, aprendendo a fazer alguma coisa no digital, que para gente, para mim, que nasci em 1970, é um desafio. Mas, assim, é muito legal a gente entender que o nosso cérebro ele pode realmente ir... Né, se modificando ao longo da nossa vida sempre. E a gente falou de neuroplasticidade, que é aprender a fazer uma coisa que a gente já faz de um jeito diferente.
mas tem também a neurogênese. A neurogênese é a criação, a formação de novos neurônios, de novas conexões. Saiu uma pesquisa agora onde eles perceberam a criação de novos neurônios numa senhora de 97 anos. Olha Ou seja, aí. aonde que isso difere a neuroplasticidade da neurogênese? A neurogênese é o seguinte, é a pessoa ter condições de fazer uma coisa que ela nunca fez antes. Ou seja, aprender a fazer algo completamente do zero. Uma coisa completamente nova. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, nós temos condições, né, fisiológicas, neuronais, de fazer coisas diferentes e de aprender até o fim da vida. Basta a gente querer. Legal. Né? Então, Condições eu a gente nunca tinha tem. ouvido falar neurogênese, né? Neurogênese. Legal. Pois eu fico feliz, porque é isso. Eu acho que a gente tem que descobrir coisas novas, porque isso também traz até mais vida, como eu digo, mais vida para a nossa vida. Não é isso? Então, a Lara estava me chamando aqui para eu falar o quê, Lara? Ah, tá. Falar dessa novidade maravilhosa que a gente tá aqui agora, né, com a parceria do IPOG. O IPOG, que é esse Instituto de Pós-Graduação e Graduação conceituado no Brasil, que também tem aqui em Teresina. Inclusive, a professora Vivian, né, vai já, depois daqui, lá dar uma aula de pós-graduação. Então, eu convido você, se você não conhece ainda o IPOG, ou até se já ouviu falar, mas nunca foi lá observar, né, ver o que eles têm a oferecer. Basta você colocar a câmera do seu celular no QR Code, que vai aparecer na tela, e você vai ver aí as inúmeras possibilidades de aprender, já que a gente está falando em aprender coisas novas, né? De aprender aí com o IPOG, com os professores, enfim, com todo esse mundo aí que eles oferecem para a gente, tanto no presencial, não é isso? Quanto no remoto. Como no remoto, que Isso. também é uma opção para quem não tem tanto tempo assim, de passar alguns dias ali, né, presencialmente. Eu, particularmente, gosto dos dois formatos, né? Adoro ficar presencialmente, conversando ali, aprendendo. E também no online, porque dá essa... Às vezes a gente está viajando, né? Enfim, não consegue acompanhar. Então, assim, você que está nos acompanhando aqui, é só conhecer o IPOG, escolher seu curso. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar algo bem interessante para aprender, para se desenvolver, para, enfim, ou carreira ou vida pessoal. Nunca é demais, né, o conhecimento. Eu digo sempre que o conhecimento, ele realmente liberta. Se a gente consegue pegar esse conhecimento e aplicar na nossa vida, né? Porque também tem muita gente que vive fazendo curso, mas não aplica. Não adianta, né? Não adianta a gente fazer, por exemplo, um curso desse, uma pós em neurociência e comportamento. Tá, e aí? O que eu estou mudando, né, dentro de mim, nas minhas relações e tal? A gente vê muito, porque eu vivo muito nesse ambiente de empresa. E aí, às vezes, a gente está numa palestra, em alguma coisa assim, e a gente vê muitos colaboradores reclamando. Quando está falando, por exemplo, em comportamento, em comunicação. E aí, eles dizem assim, quem tinha que estar aqui era meu gerente, né? Quem tinha que estar aqui era o dono da empresa, né? Exatamente. Porque esse dono da empresa, ou a dona, ou às vezes o gerente, ele quer que os colaboradores aprendam algo novo, sei lá, mudam um comportamento, mas eles não fazem isso. Né? E a gente sabe que o exemplo, ele arrasta, né? Não adianta eu pedir para alguém fazer uma coisa se ele não vê que eu faço aquilo. E a gente tende a imitar o comportamento de quem a gente admira. Sim. Né? Então, eu acho que o comportamento do líder, quando ele está mais próximo dos liderados, ele tem mais essa possibilidade ainda, né? Pra de inspirar, ter liderados, né? que podem imitar o comportamento dele. O jeito dele fazer, o jeito dele cumprimentar, as entregas, o modo como ele conversa. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que ter o poder, né, próximo da base tem sido uma coisa muito interessante. As pessoas querem saber, querem conhecer, querem ver, né? Eu tive num evento muito grande recentemente, os donos estavam sentados na primeira fileira, era um congresso de uma multinacional, e as pessoas não sabiam quem eram os donos. Pois é. E era tão legal, porque o evento estava tão grande, estava tão interessante. Se eles tivessem só subido ali e se apresentado, os colaboradores não conheciam eles, não conheciam os donos da empresa. Então, eu acho que
ter esse movimento também de aproximação, de criar esse vínculo mais próximo, ou seja, eu sei que eu posso contar, né? Eu sei que a pessoa está ali. Isso vai gerando vínculo, né? Vai liberando ocitocina e, ou seja, o ambiente vai ficando mais saudável também de trabalhar. Eu percebo isso quando a gente tem empresas também, e eu era de ficar muito, muito, muito lá dentro. Hoje em dia eu estou voltada para outros projetos, mas eu sinto e fico super feliz quando eu vou lá, que eles ficam assim... Dona Francisca, minha senhora tem que vir mais vezes aqui e tal. Eles gostam de conversar comigo, eles às vezes mandam direct, né? Ou alguma coisa que acontece, assim, eles vão lá e escrevem. Então, essa proximidade é importante e, às vezes, o empresário, a empresária ainda não entende que isso é também, além de ser algo bom, porque a gente está lidando com pessoas, criando aí esse relacionamento, mas para o próprio negócio, né? É um comportamento que impacta até na parte financeira da empresa. Porque imagina um colaborador que se sente respeitado, que se sente ouvido, né, que gosta daquele ambiente, que admira de alguma forma, né, o seu líder ou o dono da empresa, enfim, ele vai... É natural do ser humano, ele vai se doar mais. Claro. Não é? Ele vai querer se aproximar mais daquilo. Porque o nosso cérebro é como se ele tivesse ali 2 sensores. Um que detecta, né? Isso é fictício, né? Mas só eu uso muito isso para explicar em aula. É um lado onde ele fica detectando se tem uma ameaça, um perigo ou um risco. E quando ele identifica isso, ele tende a se afastar. Quando ele identifica que é recompensador, que é seguro, ou seja, ele se sente valorizado, ele tende a se aproximar. E isso é um mecanismo que o nosso cérebro vai fazendo. Então, por exemplo, se eu mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp e falar assim, quero falar com você amanhã, qual dos 2 sensores vai ativar? Da ameaça. O que ela quer falar comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu vou ser demitido? O que será que aconteceu? Né? A pessoa começa a ficar ansiosa. Tem gente que nem vai dormir. Né? Eu quero falar com você amanhã. O que será que é? Então, o cérebro já aciona ali aquele sensor de risco, de ameaça e de alerta e vai fazer com que a pessoa queira se afastar daquilo. Ela não quer estar perto de quem provoca isso nela, né? E ela pode, inclusive, ter comportamentos reativos, assim, no sentido de amanhã, quando eu chegar lá, a pessoa vai ouvir. Porque ela acha que eu também tenho coisa para falar. E não sei o quê, né? Então, vai sempre criando esse movimento. E quando o cérebro interpreta que algo é seguro, que é legal de estar lá, eu vou naturalmente querer me aproximar mais. Né? E os ambientes que nos trazem certezas, eles tendem a fazer isso com o nosso cérebro. A gente gosta de estar próximo daquilo onde a gente se sente seguro, onde a gente tem certezas, onde a gente sabe o que está acontecendo. Às vezes, relacionamentos, por exemplo, onde a gente está sempre, né, com alguns elementos que provocam desconfiança, a gente se sente insegura, a gente não tem certezas. Não é um relacionamento que faz bem. Verdade. Né? Porque o nosso cérebro está sempre dizendo assim, epa, tem coisa errada aí, está acontecendo alguma coisa, você não está num ambiente seguro. Então, toda vez que o nosso cérebro também aciona, né, esse sistema onde ele identifica um risco, uma ameaça, ele libera mais cortisol. Né? E mais adrenalina, porque ele vai acionar aquele mecanismo de luta ou fuga. O que eu preciso fazer agora para me defender, para me proteger? Da mesma forma, quando a gente está num lugar seguro, onde a gente sabe o que está acontecendo, tem certeza, se sente bem, a gente está liberando um monte de coisas gostosas que fazem bem, né? Os neurotransmissores, serotonina, ocitocina, e naturalmente a gente vai querer estar mais aqui. Né? Eu vou querer ir mais. Tem departamentos dentro da empresa que a gente vai mais. Eu adoro ir lá na sala da França, porque a gente toma café, conversa, ela mostra coisa, a gente dá risada. Mas eu não me sinto bem quando eu vou na sala lá de não sei quem, que eu não me sinto bem, né? É interessante. E aí você estava falando aí, eu lembrando também de acho que foi um vídeo que eu assisti, que também é um experimento com Alzheimer, né? As pessoas que têm Alzheimer. E aí os estudantes, que era da área da medicina, não sei direito bem qual era a área, mas eles estavam fazendo um experimento com músicas. E aí eles colocavam o fone de ouvido aqui no senhorzinho lá que estava com Alzheimer, ele estava até assim, preso na cama, aí tirar, porque ele estava agitado. E aí, na hora que botaram o fone, ele abriu um sorriso, eles botavam músicas que ele gostava quando ele era, né, mais jovem e tal. E assim, foi muito interessante. Eles mostraram alguns casos também de como a música, né, produz esses hormônios do bem-estar. E até ajuda, né? É como se fosse um recurso a mais ali no tratamento dessas pessoas. Então, essas coisas que possam nos trazer bem-estar. Andar de bicicleta, por exemplo, eu adoro. Comecei a andar de bicicleta na pandemia.
E de lá para cá, não parei mais. Então, para mim, quando eu estou andando de bicicleta de manhã e tudo, é como se eu tivesse, sei lá, tomando alguma coisa que me dá alegria. Então, é muito legal a gente incluir essas coisas também na nossa vida. Eu acredito que aí nos estudos da neurociência falam sobre isso, né? Da gente estar trazendo hábitos, sei lá, alguma coisa que possa trazer bem-estar. Né? Porque fala muito de atividade física, mas às vezes a gente gosta, sei lá, de dançar, de ler, né? De andar de bicicleta, jogar bola, alguma coisa assim, para que a gente possa se sentir mais, eu acredito, até segura. Né? Tem aquele livro da Amy Cuddy, que ela fala das posições, né? De poder, né? As posições de poder. Então, tem gente que, se não lê, acha que isso tudo é loucura, né? De quem está falando. Mas funciona, se você for fazer ali o teste, né, a prática, realmente funciona. Então, eu não entendo, eu não sou, né, especialista na área, mas algo acontece no nosso cérebro que faz com que a gente fique mais confiante, né? Mais animada para algumas situações. Sim, porque ele vai liberando neurotransmissores que provocam essa sensação de bem-estar. Por isso que é tão importante, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de autoconhecimento e tal. Sim. Mas é o primeiro passo. Né? É o primeiro passo. E não tem nada de novidade nisso, porque Sócrates, já há mais de 2.500 anos atrás, falava, olha, conhece-te a ti mesmo. Sim. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo. Né? É o que a gente precisa fazer. A gente precisa entender que experimentar e identificar que andar de bicicleta me faz bem. Ou seja, né? Sim. 40% da nossa felicidade, do nosso bem-estar, ele é intencional. E o que quer dizer isso? Eu preciso colocar intencionalmente coisas que eu já sei que me fazem bem no meu dia a dia, na minha vida. Como que eu vou saber o que me faz bem? Testando. Testando e pensando sobre o que eu estou pensando, que é a metacognição. Então, eu vou andar de bicicleta e faço uma análise. O que eu estou sentindo ao andar de bicicleta? Pegando o seu exemplo, né? Ou quando eu brinco com um cachorro, o que eu sinto? Pô, eu adoro, me divirto, esqueço dos problemas e tal. Então, se isso é uma coisa que me faz bem, que eu já identifiquei que me faz bem, eu tenho que colocar isso intencionalmente no meu dia a dia. Ligar para a Franci por vídeo é muito legal, eu dou risada, me faz bem. Bom, então você vai ter que reservar um momento do seu dia, da sua semana e pegar o telefone na mão e intencionalmente fazer a ligação. Então, é isso. Só que essa vida que a gente está vivendo, né? Muito corrida, automatizada, a gente, às vezes, até esquece das coisas que faz bem, ou, se não esqueceu, a gente não coloca elas. Deixa para lá, Deixa né? para lá. Esses dias deixa para viver tranquilo e feliz na aposentadoria. Só que a vida é imprevisível, a gente nem sabe se vai chegar lá. E esses então, dias eu coloquei lá... é importante cuidar disso. Isso, eu coloquei lá na nossa comunidade, a gente tem uma comunidade de mulher, um grupo lá de WhatsApp, e aí eu falei exatamente sobre isso. Porque, às vezes, eu disse, gente, tem dia que eu pego o telefone e eu ligo para uma amiga. E eu digo, olha, há quanto tempo a gente não se fala, vamos marcar um café? Vamos, para hoje, para tal. Porque, às vezes, esse negócio de vamos qualquer dia não vai também, né? Não vai. E aí, eu falando exatamente disso, que a gente precisa tomar iniciativa, né? Fazer alguma coisa que traga para a gente bem-estar, mas que, às vezes, aquela outra mulher, ela... tá no automático, então ela não vai fazer. Mas se tu chamar, ela vai. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa se movimentar mesmo. Como você falou, com intencionalidade, né? Isso. Então, olha, eu vou reservar, sei lá, toda sexta-feira, tal hora, eu vou fazer isso. Ou todo domingo, todo sábado. E eu vejo realmente que muitas, principalmente as que eu tenho mais contato, elas não vão fazendo, elas vão deixando para lá. E vamos só vivendo o trabalho. E aí a vida vai começando a ficar sem graça, né? Porque todo dia tem coisa pra gente resolver, né? Todo dia tem pepinos aí pra gente descascar. E as pessoas não colocam, não priorizam esse tipo de coisa que você tá falando aí, vamos fazer com intenção. Eu gosto de ouvir música, me faz bem, eu vou ouvir música. Né? Vou ler, vou fazer alguma coisa. Mas só que todo mundo está aí muito... E a gente não tem, muitas vezes, coragem de dizer não para as demandas e não para as pessoas, né? Mas aí vale a pena a gente pensar que cada não que a gente está dizendo para alguém ou para alguma atividade, a gente está dizendo sim. Para alguma coisa e alguma atividade que é para a gente, né? Pronto, olha, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Eu queria que você conversasse um pouco. O que faz alguém, né? A gente está falando de comportamento, de relacionamento... O que faz uma pessoa ser inesquecível para outra? Como nós, principalmente
né? A gente está falando de mulheres aqui, podemos agir na vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, e para que essa pessoa, quando lembre da gente, como no caso da minha amiga aí, que ficou um tempo me procurando, né, que a gente não conseguia se encontrar, queira, lembre da gente de uma forma positiva, queira estar perto da gente. O que você dá como sugestão, dica, enfim? Eu acho que tudo isso está ligado com as emoções que a gente provoca no outro, né? Ou seja, quais são as emoções que eu consigo provocar naquela pessoa? Porque aquilo tudo que fica na nossa memória, ou seja, para algo ser inesquecível, é porque ele ficou na minha memória. Se ele ficou na minha memória, é porque aquela emoção que aquele evento ou aquela pessoa causou em mim, ela teve uma intensidade forte, né? Todas as emoções que têm uma intensidade forte, sejam positivas ou negativas, elas tendem a ficar mais facilmente na nossa memória. Por isso que algumas coisas a gente esquece. Fala assim, mas eu nem lembrava que tinha sido legal, mas esqueci. Bom, talvez a intensidade não tenha sido tão forte, por isso não memorizou tanto. Mas para a gente se tornar inesquecível para alguém, a gente, antes de qualquer coisa, precisa entender o que é importante para aquela pessoa. Porque, às vezes, até você chamar de um apelido que o pai dessa pessoa chamava, ou seja, isso às vezes acontece comigo. Tem um apelido que meu pai usava comigo, me chamava assim. Quando alguém me chama desse jeito, automaticamente aquilo já gera uma emoção positiva, de valência positiva em mim. E é muito interessante, porque quando isso acontece, o nosso cérebro identifica aquilo como algo positivo, porque está vinculado com emoções que são positivas, e a gente tende a aceitar mais a fala dessa pessoa, a convivência com essa pessoa. Muito interessante. Então, é interessante e até um pouco perigoso, porque quando as pessoas sabem, né, aquilo que nos afeta emocionalmente, podem fazer com que a gente se mantenha também mais próximo a elas, se não porque tiver a gente está vinculado com aquilo, né? Se não tiver um objetivo, vamos dizer, ético, né? Às vezes você pode usar para um lado ou para o outro. Exatamente. A gente fala que tem os vieses cognitivos que vão levando a gente, né, a tomar algumas decisões. Às vezes esse viés do compromisso, é como eu me comprometi a fazer tal coisa, independente do que aconteça, eu vou manter aquilo, né, e tal, seja de manter um casamento, um relacionamento. Às vezes a gente precisa rever isso, porque às vezes aquilo está fazendo tão mal, está minando tanto a vida daquela mulher, que ela precisa repensar isso. Porque ainda não tem no supermercado um pouco mais de vida para comprar. Verdade. A vida que eu perdi, ela está perdida. Né? Então, a gente tem que ter consciência disso. A gente sempre pensa... E que bom também que a gente não pensa tanto na finitude da vida, mas... mas que ela existe, né? A gente pode tem que aproveitar. Então, você tem que minimamente ter uma vida que faça... Você pensar assim que está valendo a pena, né? Que está sendo bom desfrutar daquele momento, dessa dádiva que é poder viver. Com certeza. E, claro, as pessoas vão mudando, né? Dias desses tinha uma amiga que se separou, estava lamentando muito ter separado, porque ficou casada há 30 anos e estava se sentindo muito inferiorizada por ter se separado depois de 30 anos, porque ela queria manter a família e tal, mas não estava conseguindo mais dar conta e etc. Falei, olha, você pode se separar por todas as razões, mas não se prende a números de anos. Porque a mesma pessoa que casou com você há 30 anos atrás não é a pessoa que você está se separando hoje. É outra pessoa. Né? Ou seja, nós vamos mudando todos os dias. Então, a gente tem que se interessar pelo outro. Você falou antes, né? São casados há 20 anos, não conversam mais um com o outro. Pois deveriam conversar até para ver no que aquela pessoa se transformou. O que hoje ela gosta depois de 20 anos. O que hoje interessa para ele depois de 15 anos. O que interessa para ela hoje, essa mulher que está casada há 20 anos e que não interessava quando ela tinha, sei lá, 20. Né? Ou seja, então, a gente tem que ter mais interesse pelo outro, no sentido de como ele está pensando as coisas da vida, as nossas coisas, as coisas do relacionamento. Então, conversar é imprescindível. Entender de gente, né? Por isso que é importante, de repente, buscar, né? Esse conhecimento, de alguma forma, como eu já falei antes. A gente não se livra disso, sabe? Você pode entrar falar assim, não aguento mais pessoas, estou de saco cheio de pessoas. Você vai entrar num avião, vai ter pessoas, você vai viajar para outro lugar, vai ter pessoas, você vai numa empresa, tem pessoas, colaboradores são pessoas, os donos da empresa são pessoas, seus colegas são pessoas. Não pessoas tem jeito. Está por tudo. Então, assim,
é muito inteligente que a gente aprenda a lidar melhor com as pessoas. Com certeza. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, né? Com a gente mesmo e com os outros. Com a gente mesmo e com os outros. Vivian, e a gente está quase chegando ao final, mas eu quero lhe perguntar. A gente sempre fala aqui, né, que o nome do podcast, Elas Têm Poder e tal. Então, eu queria lhe perguntar para você o que é uma mulher poderosa? Dentro do que você entende aí de vida, né? Dentro dos seus conhecimentos aí de estudos na área da neurociência. O que é uma mulher poderosa? Ela é uma mulher corajosa. Uhum. Ela é uma mulher que enfrenta as coisas da vida da maneira dela, do jeito dela. Que ela luta com as armas que ela tem naquele momento. E que ela busca sempre aprimorar, sempre se aprimorar. Como mulher, como pessoa, né? Como aprimorar o seu jeito de pensar sobre as coisas, o jeito de pensar sobre a vida. Que ela tem essa flexibilidade de entender que ela pode mudar, que ela pode pensar diferente, Sim. que ela pode entender que hoje algumas coisas não fazem bem para ela, antes faziam, hoje não fazem mais, e ok, e seguir em frente. Eu acho que ter coragem para se colocar no mundo de uma maneira que faça bem para ela, independente do que as outras pessoas pensem, independente do julgamento alheio. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo, né? Nós seremos o espetáculo que a gente vai assistir até o último dia da nossa respiração. Então, que a gente possa estar feliz com a gente mesmo, que a gente possa ser uma mulher que a gente fala assim, eu tenho orgulho da minha trajetória. E que a gente possa olhar um pouco para trás também. A gente está olhando muito para frente, mas olha quanto eu já vivi até aqui, quanto eu já fiz até aqui. Olha tudo que essa mulher já enfrentou para chegar até aqui. Né? Então, ou seja, isso é motivo de orgulho. E só por sermos mulheres, a gente já tem que ter orgulho. A gente tem a capacidade de fazer tanta coisa, Sim, né? É tão vida, bom, né? De gerar a vida, de compartilhar, de cuidar, de tudo. Então, eu acho que a mulher poderosa é a mulher que tem coragem, né? De lutar por aquilo que ela acha que naquele momento vai fazer bem para ela. Legal. E qual é o seu superpoder, né? Eu digo que nós temos vários superpoderes, mas às vezes a gente lembra assim, olha, eu cheguei até aqui, foi isso que me trouxe até aqui. Então, dons, talentos, habilidades, enfim. Qual é um superpoder que a Vivian tem? Ou que se eu fosse conversar com pessoas que lhe conheçam, diga, olha, ela é essa mulher, ela tem esse superpoder. Que superpoder é esse? Eu acho que eu tenho o superpoder de perceber, de ouvir, de extrair das vivências sempre um aprendizado. Legal. Então, eu consigo perceber, às vezes, numa fala informal de alguém, alguma frase, algum pensamento que aquela pessoa teve, e aquele pensamento me ajuda a pensar melhor. É como eu digo para o meu filho, quando eu vou divergir dele de alguma coisa, Sim. tem uma opinião que é diferente, eu digo para ele, deixa eu te apresentar uma outra forma de pensar a mesma coisa. E você soma com a sua, entende? E vê o que você vai fazer. Então, é nesse sentido, da gente poder ter essa noção de que os pensamentos diferentes, eles servem para agregar, para melhorar o nosso. A gente não precisa eliminar o nosso. Mas quando a gente ouve alguém falar, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente faz um curso, isso vai somar aquilo que a gente já sabe. Não necessariamente a gente precisa eliminar, mas a gente vai melhorando, vai se sofisticando, vai aperfeiçoando o jeito de pensar as relações e pensar sobre a vida, né? Legal. Então, Vivian, deixa aqui para mulher que está ali do outro lado assistindo, né, que está aqui batendo esse papo com a gente, está participando de alguma forma, depois você que está aí, se quiser deixar, né, uma pergunta, um comentário no chat, né, deixa, ela vai ver depois, a Vivian vai responder na medida do possível. Se você está gostando desse conteúdo aqui, compartilha, clica aí, deixa o teu like, porque isso é importante para que o algoritmo entregue, né, para mais pessoas e a gente possa levar essa conversa, esse bate-papo para mais mulheres, para mais homens também, que tem homens que assistem aqui o Elas Têm Poder, porque é sobre isso, né? É sobre gente, é sobre saber viver, é sobre aproveitar melhor a nossa vida, o nosso tempo de vida aqui. Então, eu acredito que é dessa forma que a gente vai ajudando a despertar o poder aí uma da outra, né? Mas eu quero deixar esse espaço agora para que você possa deixar a sua mensagem final, dizer algo que você, de repente, a gente ainda não conversou e você acha interessante. Você pode direcionar aqui para a câmera, né? E para falar o que você quiser, fica à vontade.
Muito de quando eu comecei o meu trabalho e comecei sozinha e tendo que lutar e lutar inclusive contra muitas vezes esse estereótipo, né? Na época, assim, era nos anos 80, muito ruim, então a gente sofria muita coisa que hoje, graças a Deus, por conta dos conhecimentos que a gente tem, a gente já tem meios de evitar que isso aconteça, mas eu passei por muitos obstáculos, eu tive que ultrapassar muitos obstáculos para chegar onde eu cheguei, né? Não foi fácil. Eu deixaria como uma mensagem para todas as mulheres que estão me ouvindo. Foi uma frase que eu ouvi essa semana, no momento em que eu estava precisando. E uma pessoa me disse assim: não tenha medo. Não tenha medo. Vá e faça. Não tenha medo. Priorize a sua vida. Priorize o seu bem-estar. Então, eu quero repassar também isso que eu ouvi, porque para mim me tocou muito, foi muito importante, e eu gostaria que todas as mulheres pudessem não ter medo e seguirem aquilo que faz bem a elas. Maravilha. Eu também, de vez em quando, eu tenho esses medos, né? Todos nós temos. E às vezes a gente precisa ouvir. Né? A gente precisa ouvir. É aquela história do óbvio, né? Que precisa ser dito. Mas adorei a mensagem. Realmente, Obrigada. Não tenha medo. É uma mensagem incrível que nos impulsiona, né? Para que a gente siga em frente. Porque o medo vai chegar, né? Como você disse, as emoções, vai dar o frio na barriga e tudo. Mas a gente vai com medo mesmo e depois ele se aquieta, né? Isso aí. Ele deixa a gente continuar. Deixa. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Agradeço demais. Aproveito para agradecer também a parceria do IPOG. Leve nosso abraço lá para o pessoal do IPOG, porque realmente o conhecimento, o que eles fazem, né, para levar tanto conhecimento legal em tantas áreas para as pessoas é algo muito nobre. Porque imagina, esse mundo, se a gente não tiver acesso ao conhecimento, a esses professores que estudam, né, que vão lá, como você, que vão contribuir, que vão, sabe, transbordar ali o que já aprenderam. E é uma arte, né? Ser professor é uma arte, não é só chegar lá e jogar um conteúdo. Não. Tem que saber lidar com as pessoas, tem que encantar ali aquela turma, né? Para que eles fiquem ali, que eles acham interessante. Então, assim, muito obrigada. E para você que está aqui, que ficou com a gente até agora, deixa mais uma vez aí, né, teu comentário, teu like, compartilha. E na próxima semana a gente vai estar de novo aqui com mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.